Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal Nostro Mundo. Se você quer virar italiano, este é o seu foco, não é? Você quer virar italiano? Muito bem-vindo ao canal Mostro. Muito bem-vindo ao canal Nostro Mundo. Se você quer fazer o seu processo de cidadania italiana sozinho, você está no lugar certo. A gente está hoje no quarto vídeo com esta pessoa aqui. Prazer, João Vitor. E a Júlia ela me chamou para fazer uns vídeos contando um pouquinho sobre a minha experiência, o que eu passei lá na Itália, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente encontrou por lá. E tivemos em épocas separadas, né, na Itália. Foi em 2012, você veio. A gente nem se conhecia. A gente nem se conhecia. Eu fui em 2012, você foi em agosto. E eu tô tomando conta do vídeo hoje porque deu vontade de falar um pouquinho mais. Eu também tenho um canal no YouTube, por isso. Você com vontade de falar? Eu com vontade de falar, eu sou muito prolixo. Que esquisito. E a gente falou já sobre idioma, a gente falou diferenças culturais do Norte e Sul, algumas dicas de cultura mesmo. E uma coisa que deu muita vontade de falar, a gente estava quase entrando nisso no último vídeo, que saiu semana passada, se você não viu, corre lá pra ver. Foi os erros, as coisas, os moles que a gente deu, para não falar uma outra palavra mais pesada, durante o nosso processo. Coisa incazzante. Coisa que de cazzate vere que a gente acabou cometendo. E assim, logo de cara, uma coisa que eu não consigo estressar isso o suficiente, eu não consigo explicar isso o suficiente. Planejamento. Quando eu fui pra Itália, eu estava basicamente grávido de 6 meses, quer dizer, a mãe do meu filho estava grávida de 6 meses, ela foi e eu fui logo depois. E como foi a situação de emergência, foi uma gravidez não planejada, né? Foi um acidente, usem camisinha, por favor. Mas como foi coisa totalmente não planejada, eu fui e paciência, eu fui me joguei de cabeça, eu fui sem falar italiano, eu fui sem saber como iria ser o processo, eu fui faltando documentos que eu iria precisar para fazer o soggiorno, não era nem cidadania, me faltou documento para fazer o soggiorno, que eu tive que dar um jeito de mandar daqui do Brasil para lá. E eu acabei me atrasando bastante nesse processo, quase perdi o processo, tive muita dificuldade exatamente por isso, porque eu fui totalmente sem planejamento. Então a primeira coisa que você tem que pensar, antes, cara, como é que eu vou fazer para fazer minha cidadania? Cara, primeiro, como é que eu vou fazer para fazer essa viagem para Itália? Ok? Como é que eu vou fazer para morar lá por pelo menos 3 meses para poder iniciar o processo? Você tem que morar lá por 6 meses, né? Para comprar 3 o mínimo. Beleza, então como é que eu vou ficar lá 3 meses, entende? Num lugar que eu não conheço absolutamente. Num lugar que eu não sei o idioma. Você pode ou não ter família lá. Entende? Quem que eu conheço lá? Quem que eu posso conhecer que é de lá? O que que eu posso saber sobre a cidade? De repente ver qual é a habilidade que você tem que pode ser útil lá. Você não pode trabalhar, né, nos primeiros 3 meses, você não pode trabalhar legalmente, você não pode chegar ali e trabalhar num restaurante, mas você pode trabalhar online, você pode trabalhar pela internet. A Comune não vai ficar investigando para saber se você está fazendo tradução de documento pelo e-lance. Você pode de repente fazer isso. Pega uma habilidade, alguma coisa que você possa fazer para de repente gerar uma renda, entende? Como é que funciona? Como é que eu vou me inscrever na banca, né? Como é que eu vou me inscrever lá nos bancos? Como é que eu vou abrir conta? Como é que eu vou fazer para transferir dinheiro do Brasil para a Itália? Todas essas coisas é importante você ter. Teve algum erro assim bizarro de planejamento que você cometeu? Cara, a gente bate muito nessa tecla, né, cara? Cidadania, o processo de cidadania é, cara, 99% organização. 99%. Porque se você se organizar, as chances de dar errado são mínimas. E muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo estão se perguntando provavelmente, se devia juntar mais uma grana e pagar uma ajuda, uma assessoria, que por acaso a gente também oferece no Nostro Mundo. Mas se você está pensando... Se você deveria fazer com assessoria ou se você dá conta de fazer sozinho, fica sempre essa sensação de o que será que pode dar errado? E a resposta está aí, é planejamento. Se você estuda o que tem que ser feito, se você entende quais são as coisas que podem dar errado e você se prepara para elas,
as chances das coisas darem errado vão se reduzindo muito. Eu me preparei muito antes de ir, eu também não sabia nada, não tinha família, não sabia falar italiano. Comecei a correr atrás, igual muitos de vocês estão, perguntando para todo mundo como é que faz, e rapidamente vocês vão perceber que são muitos processos, são muitos detalhes. Eu agora estou como voluntária no Consulado do Rio de Janeiro tirando dúvidas das pessoas, e a quantidade de gente que chega lá todos os dias falando: sou descendente italiano, o que eu faço? Essa pergunta eu chego Qual é o assim, primeiro passo? Então, o primeiro passo é entrar no canal Nostro Mundo. Foi por isso que você começou a fazer os vídeos, né? Foi por isso que eu comecei a fazer os vídeos, porque as pessoas acham que é simples. Isso. E não é. E eu começo a dizer para as pessoas o que é para ser feito, e as pessoas ficam: nossa, mas é isso tudo? Nossa, mas é sério que são todos esses processos? Nossa, mas é tão caro assim. Nossa, mas são tantos documentos. Oi, realidade E você in tá your querendo, face. você tá São querendo muitos documentos. cidadania num cidadania. país onde você não nasceu. Não é uma brincadeirinha que você tá indo Você ali não virar tá querendo italiano. dar você não tá dando um passeio, você não tá indo lá passear em Cabo Frio. É uma burocracia não só de um país, mas de dois. É muita E burocracia. 2 países que adoram burocracia. Adoro. Você acha que no Brasil, você acha que o brasileiro adora, você acha que o Brasil é apaixonado pela A burocracia? Itália ensinou a gente A isso. Itália que Como- ensinou pra gente tudo que a gente sabe sobre burocracia, a gente aprendeu com eles. Então, é bom você prestar atenção. Uma dica boa, conhece as histórias de quem fez sozinho. Você mesmo já teve entrevista, você tá agora No meu site a gente está fazendo Já uma tem, série de entrevistas, papo com quem fez sozinho, e tem várias dicas ali que você pode usar para se preparar caso dê alguma coisa. E hoje mesmo a gente pode comentar sobre um caso em especial de um garoto que eu conheci, que veio contratar meus serviços, que ele fez tudo certo, e foi lá e fez uma merda no final e foi por água abaixo tudo. Ele fez os documentos certinho, fez toda a parte da burocracia, registrou a residência. Aí chegou lá na residência, veio a hora do vigile passar e perguntar. Que é conforme eu vá falando, você vai ver que é uma coisa que você pode fazer tranquilamente. Eu não tinha nem me dado conta de que eu não deveria fazer isso. Mas a principal regra do processo de cidadania é você não estar ali mentindo pra ninguém. Você está fazendo uma coisa que é seu direito. Então não tem porquê você passar pela polícia e falar: ah, não, eu tô aqui a passeio. Não, você é descendente, você está chegando ali para fazer o processo de cidadania. E quando o vigile foi na casa dessa pessoa, começou a fazer perguntas, que o vigile pergunta para fazer o registro de residência, ele perguntou: ah, quanto tempo você vai ficar aqui? Aí o cara falou: ah, não, assim que sair meus documentos eu tô indo embora pro Brasil. Aí é uma coisa que qualquer um pode cometer, um erro que qualquer um pode cometer, mas para pensar. Aquela pessoa tá ali registrando nos órgãos um novo públicos, cidadão italiano. Um novo cidadão italiano. Ele está autorizando ele está dizendo ao comune que você é residente naquela propriedade e que você pode abrir o seu processo de cidadania ali e virar uma pessoa dali. Então, regras à parte, ele não teria oficialmente o direito de fazer o que ele fez só porque o cara falou que queria ir embora. No final das contas, ele falou que tinha inclusive uma namorada no Brasil, emprego no Brasil, enfim, já foi tipo assim: fale a verdade, mas precisa falar tanta verdade, né? Calma. Que é o caso de muitas pessoas. O que aconteceu no final das contas foi que o vigile julgou que ele não era residente dali, né? Afinal, ele estava dizendo que ele não era residente dali. Não julgou, ele trabalhou com as informações que ele recebeu. E ele simplesmente negou a residência. Isso, como vocês sabem, tem a Circulare 9 de residência em tempo real. O processo dele já tinha ido à frente. A NR já tinha sido pedida, já tinha chegado no comune, já tinha passado um longo tempo. E com a NR já ali para a transcrição do documento, para finalizar o processo como um todo, a pessoa do comune virou e falou assim: não vamos poder finalizar o seu processo porque o vigile não registrou a sua residência. No final das contas, ele gastou muito dinheiro
e não conseguiu terminar o processo. Ele voltou para o Brasil sem finalizar o residência. processo com NR no Comune. Você tá Sem entendendo essa parte? residência. Com NR Com no NR Comune. ou Então, tem vários detalhes desse que você precisa saber, você precisa se informar, não é só a regra, também tem o que pode dar errado de fora da regra. O que pode dar errado do que as coisas... Ou você pode pegar pessoas que não estão com boa vontade de te ajudar, você pode chegar uma no coisa Comune, importante, o cara não quer uma te coisa ajudar. importante até sobre essa história com o vídeo, uma coisa importante é que assim, o pessoal na burocracia italiana, Comune, todos os servidores públicos que você vai encontrar nesse seu processo, eles não estão lá contra você. Tá? Se você é um cidadão italiano, se você é um descendente italiano, perdão, você está querendo cidadania, você está disposto a morar lá, a conhecer a cultura, você basicamente, para todos os efeitos, você está se tornando um italiano, você está se tornando uma pessoa daquele país, ok? Então, eles não estão lá contra você, eles não vão fazer nada para tipo, não, você não tem direito porque temos italianos demais aqui. Não, Até mas se você... deveriam, Eles até poderiam fazer isso, mas... Alguns comunes no norte estão fazendo isso. Alguns comunes Não. no norte com certeza, Não. absolutamente. Eles inventam coisa pra você, documento que nem existe, pedindo pra você porque eles não querem no fazer norte mais. eles fazem muito isso, principalmente Chega Milão de e brasileiro. Veneza. Eu conheci um brasileiro, um italiano nas minhas viagens, que eu falei, eu sou brasileiro, eu tô morando no sul. Ele falou, já tem um passaporte? É engraçado. Sim. Já tem um passaporte? Porque tudo que é brasileiro que tá vindo pra cá tem passaporte italiano. Tem um passaporte italiano, pois é. É engraçado porque de repente você pode até... Eu fiquei sabendo disso, mas de repente você pode conferir pro pessoal. Eu vi que Veneza é muito difícil, o processo. Muito. E Mestre, que é literalmente do lado... Mestre é tipo continuação de Veneza. É onde as pessoas que trabalham em Veneza moram. É super fácil. E, tipo, Eu nunca ouvi falar de nenhum comune nessa região que fosse mega fácil, não. Inclusive, eu tenho uma... Inclusive, tem uma amiga minha falar de coisas erradas, né? A escolha do comune é a maior cagada que você pode fazer, assim. Por isso a preparação e a organização é tão importante. Porque tem como você saber 100% que o comune vai fazer o processo rápido? Não tem como. Não tem como. Mesmo que você pague uma assessoria... Numa mesmo comune, existe muita diferença caso a caso. Claro. Dependendo da nacionalidade, dependendo de onde você veio, dependendo da história, dependendo do que... renda, um monte de coisa que são muitos fatores. São basicamente muitos fatores. Então é importante você conhecer histórias de outras pessoas que fizeram esse processo. É importante você se preparar e se perguntar o que realmente pode dar errado. E preparar algumas respostas. Isso vai criando a sua segurança também. Tem uma menina que foi muito engraçada, porque ela que me ajudou na época que eu estava mais desesperada por informação, mais crua. Ela já estava indo para lá e ela foi para essa região aí, eu não sei especificamente o comune, mas eu continuei me correspondendo com ela e ela foi falando que tudo deu errado. Eu vou fazer uma entrevista com ela só para falar das coisas ruins. Se inscreve no canal que vai vir. Cara, ela é o exemplo de, tipo, tudo que deu errado, tudo que podia dar errado, deu. Tudo que você pode imaginar. Ela foi antes de mim, quando eu tava iniciando o processo. Eu fui, terminei, voltei pro Brasil, ela ainda ficou lá, mofando que cada vez que ela chegava no comune pediam outro documento e arrumavam outra dificuldade e outra Isso dificuldade é uma coisa boa. e outra dificuldade. Isso é uma coisa importante de notar também. Tempo. Tá, isso foi uma outra coisa que aconteceu comigo. Eu não tenho a questão tanto da cidadania, não sou descendente de italiano, mas comigo foi muita coisa do sojourno, porque eu tava morando como italiano, tinha um filho, e na época era 2 anos casado, aí você poderia tirar a cidadania, ou 1 ano casado com filho. Eu acabei que eu não casei, eu acabei não tendo direito. A naturalização. Só que com relação até o... Mesmo, nem tanto a cidadania, mas até o sojourno, é bem complicado se você não tem o tempo, se você não tem um lastro de tempo para poder lidar com os imprevistos que vão acontecer. Sim, então quando você vai planejar sua viagem, vai com tempo. Comigo aconteceu uma coisa muito engraçada, dinheiro, que quando eu fui, disponibilidade, vai preparado para lidar com, exatamente, vai preparado para lidar com o imprevisto. Eu fiz o meu sojourno, eu fiz a minha autorização a minha permissão de estadia de 1 ano em Vicenza e foi relativamente rápido, foram 2, 3 meses assim, todo o processo, porque também é mais fácil. Agora, quando eu fui refazer, eu já estava morando em Pescara. E aí,
eu deixei pra fazer na última hora e na época eu tava voltando de Pescara pro norte. Na última hora também uma eu coisa voltei pro, eu tava deixando, fazer. então, eu deixei e assim, e ia fazer, e era só uma renovação, era uma coisa simples. Deixei pra fazer na última Como hora. era simples, por que não deixar pra fazer no último Porque dia não, possível? Por que não? E aí acontece. E aí era uma semana antes de eu voltar pro norte. Aí o que aconteceu? E isso, Pescara pra Vicenza são tipo 6 horas de trem, tá? Naquele frete argento. Tipo, é muito longe. Aí, beleza. Quando eu fui buscar, já tava com tudo certo, eu só tinha que ir buscar o sojourno renovado. Quando eu fui buscar, o questor entrou de férias. Ah, não isso podia entregar rola documento. Isso rola direto. Ele entrou de férias, tipo, ele ia tirar 2 semanas de férias, só que eu não tinha 2 semanas. Em uma eu ia voltar pro norte. E eu voltei pro norte sem meu permisso. Eu acabei ficando, entre aspas, você não fica ilegal quando você tem um filho. Mas assim, eu fiquei com o sojourno vencido por mais uns 3 meses e acabei voltando pro Brasil em janeiro de 2014. E eu não tive, até hoje tá o meu permisso de sojourno de 2013 para 2014, tá lá na comune mofando, me esperando se já não foi incinerado. Esse negócio de férias é uma coisa que atrapalha muito, que você tem que estar disposto. Lá, os funcionários já trabalham durante poucas horas no dia. Isso é uma coisa que você tem que aceitar. É uma coisa que eles têm orgulho. Tem a siesta, no sul é uma siesta de 4 horas, tá? Se você perde uma manhã, você perde um dia inteiro, porque eles não voltam. Então, isso é meio que uma liçãozinha de história italiana. Eles tiveram uma luta muito pesada, muito séria, com muita gente se machucando. Foi uma discussão que durou décadas, durante os anos 60 e 70, para ter mais direitos trabalhistas. Então, o funcionário público lá tem muitos direitos. E tem aquela coisa, e eles trabalham poucas horas por dia. E eles têm orgulho disso. Eles têm muito orgulho disso. Tipo, nós lutamos por esse direito de trabalhar poucas horas por dia e produzir. As lojas não abrem. Você vai na rua durante a siesta, só a loja do China tá aberta. E mesmo assim não tem público, porque as pessoas, né, por consequência, não saem de casa. Estão em casa dormindo. Faz parte da cultura. Isso daí dá na cara, porque você tem que se organizar muito bem pra estar lá na hora certinho. Aí muitas vezes você vai chegar lá e a pessoa vai, a pessoa responsável não tá hoje, só volta semana que vem. Você pergunta, mas tá de férias? Não, foi resolver alguma coisa do comune em alguma outra cidade. Então são as mais variadas desculpas ou justificativas para aquela pessoa que você precisa conversar não estar presente, ou não poder te ajudar, ou não poder te receber, ou estar de férias. Tem a questão do Ferragosto, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que muita gente acha que não deve ir em agosto. Eu fui em agosto e eu me dei bem porque eu fui em agosto. Então tem várias coisas que você precisa pesquisar para você saber, para diminuir esse percentual de erro que você pode cometer no seu processo. Tá, as coisas mais importantes de você aprender com os nossos erros, com as cagadas que a gente fez, basicamente. Planeja bem, tá? Tipo, realmente, pega um caderno, começa a anotar todas as coisas, ou cria um Excel gigante e prepara todas as coisas que você pode precisar e leva mais. Eu acho que vou precisar de 3 meses, se planeja pra 6. Eu acho que eu vou precisar de 10 mil reais. Tenta levar 15. Tipo, tenta dar um jeito de levar mais do que você precisa pra você ter lastro por causa de uma emergência ou de um imprevisto. Sim, nos meus vídeos, inclusive, eu tenho um molde de um formulário para você fazer no Word, que vai te dizer tudo que você precisa em termos de documento, em termos de prazo. Você tem realmente que se preparar pro... Clica nela agora, que ela tá clicável agora, e só você clicar na Júlia você vai voltar para esse vídeo, onde você vai poder pegar esse formulário. Beleza? E assiste os outros vídeos que vão te dar mais informação. Informação é tudo. Corre atrás de se munir de todas as informações possíveis, de todas as experiências que você puder conseguir, que vale muito a pena. E se você curtiu esse vídeo, clica aí embaixo em gostei. Se não curtiu, clica embaixo em não gostei. Mas não deixa de mandar aqui pra Júlia nos comentários informações que você precisa, dúvidas que você tem, temas para os próximos vídeos, e se inscreve para não perder os próximos vídeos que você aqui no canal dela, beleza? Se gostei do seu canal, e é isso aí. Exato. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.